Olá a todos! Para quem está chegando agora, meu nome é Thiago Ciconha, muito prazer. O meu objetivo aqui é continuar a série de vídeos abordando as características do desenho técnico. Neste sexto vídeo, eu apresentarei os princípios gerais da cotagem. A NBR 10126 fixa os princípios gerais de cotagem a serem aplicados em todos os desenhos técnicos. Na aplicação desta norma, é necessário ter como referência também as seguintes normas: a NBR 8402, que trata da escrita normalizada, a NBR 8403, que trata dos tipos de linhas, e a NBR 10067, que veremos mais adiante ao falarmos sobre vistas e cortes. A cotagem é a representação gráfica no desenho da característica do elemento, através de linhas, símbolos, notas e valor numérico numa unidade de medida. A cotagem funcional é essencial para a função do objeto ou local. A cotagem não funcional é aquela não essencial para o funcionamento do objeto. E a cotagem auxiliar é inserida somente para informação e não influi nas operações de produção ou inspeção. É derivada de outros valores apresentados no desenho ou em documentos nela, de acordo com a NBR 10126. Toda cotagem necessária para descrever uma peça ou componente deve ser representada diretamente no desenho. A cotagem deve ser localizada na vista ou corte que represente mais claramente o elemento. A cotagem funcional deve ser escrita diretamente no desenho, e a cotagem não funcional deve ser localizada de forma mais conveniente para a produção e inspeção. Deve-se cotar somente o necessário para descrever o objeto ou o produto acabado. Desenhos e detalhes devem usar a mesma unidade para todas as cotas, sem o emprego do símbolo. Se for necessário para evitar mal entendimento, o símbolo da unidade predominante para um determinado desenho deve ser incluído na legenda. Onde outras unidades devem ser empregadas, como parte na especificação do desenho, o símbolo da unidade apropriada deve ser indicado com o valor. Na execução, teremos os seguintes elementos de cotagem: a cota, que representa a medida real do objeto, a linha auxiliar, do tipo contínua estreita, a linha de cota, do tipo contínua estreita, e o limite da linha de cota feita por meio de setas ou traços oblíquos, mas somente uma indicação deve ser usada no mesmo desenho. As setas devem ser desenhadas com linhas curtas, formando ângulos de 15 graus, podendo ser aberta ou fechada preenchida, e devem ter o mesmo tamanho no mesmo desenho. Quando houver espaço disponível, as setas de limitação da linha de cota devem ser apresentadas entre os limites da linha de cota. Quando o espaço for limitado, as setas de limitação da linha de cota podem ser apresentadas externamente, no prolongamento da linha de cota. A linha auxiliar deve ser perpendicular ao elemento dimensionado e não deve tocar o elemento e nem cruzar com outras linhas. Entretanto, se necessário, pode ser desenhada obliquamente a 60 graus, porém sempre paralelas entre si. A linha de cota não deve ser interrompida, mesmo que o elemento seja, e as linhas auxiliares e cota, sempre que possível, não devem cruzar com outras linhas. A linha de centro e a linha de contorno não devem ser usadas como linha de cota, porém podem ser utilizadas como linha auxiliar. Quando utilizada como linha auxiliar, deve continuar como linha de centro até a linha de contorno do objeto. Somente uma seta de limitação da linha de cota é utilizada na cotagem de raio. Pode ser dentro ou fora do contorno, ou linha auxiliar, dependendo do elemento apresentado.
As cotas devem ser apresentadas em desenho em caracteres com tamanho suficiente para garantir a completa legibilidade, tanto no original como nas reproduções, conforme a NBR 8402. As cotas devem ser localizadas de tal modo que elas não sejam cortadas ou separadas por qualquer outra linha. Existem dois métodos de cotagem, mas somente um deles deve ser utilizado no mesmo desenho. No método 1, as cotas devem ser localizadas acima e paralelamente às suas linhas de cota, e preferencialmente no centro. Em linhas de cotas inclinadas, as cotas devem estar dispostas da seguinte forma. As cotas devem também ser inscritas de modo que possam ser lidas da base e ou do lado direito do desenho. Na cotagem angular, podem ser seguidas uma das duas formas representadas aqui. No método 2, as linhas de cotas devem ser interrompidas, preferencialmente no meio, para inscrição da cota. As cotas, neste método, devem ser lidas da base da folha de papel. Na cotagem angular, podem ser seguidas uma das formas apresentadas. A localização das cotas, frequentemente, necessita ser adaptada a várias situações. No centro da linha de cota, quando a peça é desenhada em meia peça. E sobre o prolongamento horizontal da linha de cota, quando o espaço não permitir a localização com a interrupção da linha de cota não horizontal. Os símbolos são usados com cotas para mostrar a identificação das formas e devem preceder a cota. São utilizados para melhorarem a interpretação do desenho. Os símbolos de diâmetro e de quadrado podem ser omitidos quando a forma for claramente indicada. A disposição da cota no desenho deve indicar claramente a finalidade do uso e geralmente é resultado da combinação de várias finalidades. No caso da cotagem em cadeia, utiliza-se somente quando o possível acúmulo de tolerâncias não comprometer a necessidade funcional das partes. Na disposição das cotas, temos também a cotagem por elemento de referência. Este método de cotagem é usado onde o número de cotas da mesma direção se relacionar a um elemento de referência. A cotagem por elemento de referência pode ser usada como cotagem paralela ou cotagem aditiva. A cotagem aditiva é uma simplificação da cotagem paralela e pode ser utilizada onde há limitação de espaço e não haja problema de interpretação. A origem é localizada num elemento de referência e as cotas são localizadas na extremidade da linha auxiliar. A cotagem aditiva é um recurso muito utilizado nos manuais de manutenção. Na cotagem por coordenadas, as informações são reunidas em uma tabela, o que em muitos casos pode facilitar a interpretação do desenho. As cordas, os arcos e os ângulos devem ser cotados como ilustrados aqui. No caso dos raios, quando o tamanho do raio for definido por outras cotas, ele deve ser indicado pela linha de cota do raio com o símbolo R, porém sem cota. Onde os elementos equidistantes ou elementos uniformemente distribuídos são parte da especificação do desenho, a cotagem pode ser simplificada. Se houver alguma possibilidade de confusão, um espaço deve ser cotado entre o comprimento do espaço e o número de espaçamentos. Espaçamentos angulares de furos e outros elementos podem ser cotados como ilustrados aqui. E espaçamentos dos ângulos podem ser omitidos se não causarem dúvidas ou confusão. Resumindo então, vimos que a norma NBR 10.126 fixa os princípios gerais de cotagem a serem aplicados nos desenhos técnicos e que na aplicação desta norma, a norma NBR 8402, que trata da execução da escrita normalizada,
e a norma NBR 8403, que fixa as regras para os tipos e as larguras de linhas, também devem ser consultadas. Obrigado a todos vocês que estiveram até agora aqui comigo. Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões. Bons estudos e até breve!